Esse é o Safe Source e nós vamos falar agora sobre segurança em C++, né? Eu comecei a programar com C++, foi a primeira linguagem que eu trabalhei profissionalmente na minha carreira, e eu sei o quanto dói você programar em C++. Não é uma coisa fácil, a chance de você ter riscos é muito grande, né? E a abordagem que o pessoal está tendo hoje em dia com isso é justamente de alterar a linguagem para ela se tornar uma linguagem intrinsecamente segura. O pessoal desistiu daquela ideia de que a culpa é do desenvolvedor que não consegue gerenciar os ponteiros direitinho. A culpa é da linguagem que tem um problema de desenho. Vamos entender esse caso aqui, esse paper da Google aqui, e como eles estão reescrevendo boa parte do código da Google, o Chrome, o Android e vários outros projetos. A gente já falou em alguns vídeos anteriores sobre transformar para Rust, né? Mas agora o que eles estão fazendo aqui é uma coisa ainda mais simples, é simplesmente incluir na linguagem C++ mesmo, ou seja, não alterar o C++, apenas incluir características de segurança para segurança espacial, segurança temporal e outros tipos de segurança que você pode precisar numa linguagem de programação. Essa notícia foi sugerida por Bjarne Strostrup e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no safesource.com, safesrc.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma coisa que sempre assusta todo mundo é a quantidade de problemas de segurança que você ainda encontra relativas a buffer overflow, por exemplo, né? Buffer overflow é uma falha de segurança que só acontece em meia dúzia de linguagens, é C, C++, Assembly, e acabou, não tem mais. Nenhuma outra linguagem, Java não tem buffer overflow, C# não tem buffer overflow, Python não tem buffer overflow, nenhuma das linguagens modernas tem buffer overflow. Por que então você ainda encontra tantas falhas com buffer overflow, tantos problemas de memória, tantos sistemas sendo explorados por atacantes através de buffer overflow? E a resposta para isso é simples, né? É que muito do código que você tem hoje ainda é escrito em C e C++. E por que tanto do código é escrito em C e C++? Porque elas têm uma vantagem em relação a todas as outras vantagens. É uma linguagem menos segura, o C e o C++ não tem verificação de tamanho de array, não tem verificação de tipo estrita, não tem um monte de verificações de memória, mas são extremamente rápidas. Só que esse é o problema. À medida que o tempo vai passando, os computadores vão ficando mais rápidos, os processadores vão ficando mais rápidos, e a vantagem de você ter uma linguagem extremamente rápida diminui. No final das contas, essa velocidade toda do C e do C++ acaba não valendo de muita coisa face ao grande problema que você tem hoje nos sistemas, que é justamente a questão da segurança, né? Se você desenvolve em C e C++, você até pode fazer um programa seguro em C e C++, mas o risco de você deixar algum problema é muito grande. E a Google tem adotado essa política já há algum tempo, isso não é de agora, tá? Esse paper aqui é de março de 2024, ele foi citado nessa palestra que aconteceu agora em março de 27 de março de 2025, o pessoal falando aqui sobre como ainda existe uma grande quantidade de pessoas que pensam que a questão de você escrever código com problemas de segurança em C e C++ é uma falha do desenvolvedor. Enquanto que a verdade não é essa, né? A verdade é que a linguagem em si ela é propensa a esse tipo de coisa. A essa altura do campeonato a gente já sabe isso. Tudo bem, de novo, você pode alegar que ela tem um trade-off aí. Você tem uma linguagem mais rápida, é uma linguagem mais otimizada, em compensação ela não faz essas checagens de forma intrínseca como faz o Java, como faz o C#, como faz o Python e tantas outras linguagens por aí. Só que, de novo, é o que eu falo para vocês, à medida que o tempo vai passando, que os processadores vão ficando rápidos, que hoje em dia você não tem que se preocupar mais com memória. Cara, os primeiros programas que eu fiz, eu tinha que me preocupar com a memória de 640K do DOS. Vocês lembram desse problema? Você tinha que fazer as coisas para caber na memória, que o DOS, né, as versões originais só aceitava 640 kilobytes de RAM, né? E aí tu tinha que rebolar para fazer o programa para caber naquilo ali e ficar fazendo swap manual no disco, porque não tinha swap automático não, era manual, tu tinha que programar isso no seu programa, de ficar botando parte do programa na memória, subindo, descendo e coisa e tal. É um negócio complicado pra caramba, né?
Enfim, e o que acaba acontecendo? Isso é muito propenso a erro, você pode fazer tudo direitinho e coisa e tal, mas a chance de você ter um erro é muito grande, né? E aí, a abordagem que o Google está falando agora, a gente já falou de outras abordagens aqui, então, por exemplo, você tem a abordagem de usar o Rust. O Rust é uma espécie de C++ com segurança, então ele tem uma arquitetura orientada à propriedade de memória. É um conceito diferente que não tem em C++, você não pode ter dois ponteiros apontando para a mesma área. É proibido no Rust. O Rust verifica isso e impede que você tenha dois ponteiros apontando para o mesmo endereço. E ele faz isso exatamente para você evitar alguns dos erros que você tem com memória, que eles chamam de erros temporais aqui, que é você dar um free num ponteiro e continuar usando o outro, né? Ele classifica aqui os tipos de problemas de memória, né? Uma classificação um pouco diferente do que eu estou acostumado a usar, mas faz sentido, né? Ele diz que alguns bugs são bugs, problemas de segurança espacial, ou seja, é justamente o bugger overflow ou underflow, quando você escreve além do espaço alocado para aquela memória, né? É o tradicional buffer overrun, ou então escreve antes do endereço zero, né? Então, ou seja, qualquer coisa que você ultrapasse a área especificada para aquela variável, né? É o tradicional buffer overflow. Mas você tem as questões de segurança temporal também, que é justamente essa questão de você dar um free numa área e depois você continuar usando aquela área. Para você dar um free numa área e continuar usando aquela área, tipicamente é porque você tem dois ponteiros apontando para a mesma área, você deu free de um lado, esqueceu de dar free do outro. Ou então também você, né, deixa a área sem alocar, sem dealocar, e com isso você acaba consumindo memória e acaba também crashando o seu programa, né? Outra questão é a segurança de tipo, né? Quando você usa uma área para um tipo diferente daquele que ela foi projetada originalmente, e isso pode dar problemas de segurança sim. Por quê? Porque um atacante pode escrever uma coisa de um tipo e na hora que você vai interpretar aquilo, você interpreta como um outro tipo e com isso consegue algum tipo de exploração, né? Um quarto problema é questões de segurança na inicialização, isso é um problema realmente. As variáveis em C e C++, elas por definição não são inicializadas, então se você declarou uma variável e não disse que o valor dela é zero, ela pode ter qualquer valor, e cada vez que você rodar o seu programa ela vai ter um valor diferente. Então isso é um problema, né? De novo, muitas vezes não tem problema porque você acaba inicializando ela em algum ponto. Mas se hoje você não inicializar e começar a usar essa variável, em princípio pode até chegar um warning lá no seu compilador, mas ele não impede você de fazer isso, né? E finalmente tem a segurança de concorrência, né? Quando você tem duas threads acessando a mesma área e você pode ter deadlocks ou pode ter condições de concorrência, condições de conflito ali, né? Então esses são os problemas que você tem com C e C++. De novo, a grande vantagem do C e C++ é que são linguagens muito rápidas, exatamente porque não faz nenhuma dessas verificações. O Java já faz a maior parte dessas verificações automaticamente, o C# já faz isso, todas as linguagens modernas fazem isso, o JavaScript, coisa e tal. O C e C++ não fazem isso, né? Mas, de novo, essa vantagem da velocidade do C e C++ acaba diminuindo com o tempo. Os processadores hoje em dia não tem mais tanta vantagem assim. E a segurança hoje em dia, por outro lado, é essencial. Você tem muito problema de ataque. Eles estão falando aqui que a nova abordagem que o Google está tentando, né, que já teve várias abordagens, substituir para o Rust, fazer um monte de coisa. Mas a nova abordagem que eles estão usando é justamente uma alteração de grandes bibliotecas do C e C++. Então, ao invés de você reescrever o código para Rust ou alterar para uma outra linguagem que tem essa proteção, você simplesmente pega as bibliotecas padrão do C++, que tipicamente você usa. Ele fala aqui sobre a libc++, ele fala em algum lugar aqui sobre algumas bibliotecas do C e C++, ou é aqui que ele fala isso? Acho que é aqui, ó, é libstdc++. A libstdc++, ele pega e altera para fazer todo o processo de forma segura. Então, ou seja, você vai estar pegando uma função que hoje é muito simplesinha nessas bibliotecas e está incluindo a segurança ali para evitar esses problemas de falhas espaciais, de falha temporal e etc. Tipicamente, isso acaba se manifestando na forma do sistema dar um erro ao invés de ter a falha oculta, porque esse é o grande problema do C e C++. Você faz um programa, ele roda, ele funciona, só que você não percebe que ele está com uma falha lá dentro, ele está com um buffer overflow que continua funcionando, mas se algum atacante descobrir esse buffer overflow, ele vai lá e ataca a sua aplicação e consegue ganhar alguma coisa. Quando você coloca essas bibliotecas com proteção intrínseca, elas dão erro.
Aí dá erro, é bom que você corrija o erro e resolve o problema. Ou seja, você acaba com o problema da falha oculta, que é o pior dos problemas. Segundo eles estão dizendo aqui, no Chrome, 70% das vulnerabilidades críticas foram identificadas com base nesse tipo de melhoria em termos de bibliotecas C e C++, 70% do Android também. Os servidores Google entre 16% e 29%, o Project Zero, eu confesso que eu não sei qual é esse projeto aqui, mas 68% dos bugs, 70% das vulnerabilidades com CVE da Microsoft também foram pegas com esse tipo de coisa. Então é uma abordagem diferente que eles estão fazendo, eu acho que é uma abordagem muito positiva. Eu acho que quem trabalha ainda com C e C++ precisa começar a se apontar para esse lado. O fato é que hoje em dia a velocidade do C e C++ não é mais o fator limitante, tem que se usar realmente alternativas intrínsecas de segurança para essas linguagens. Não é fácil não, tá? Eu já tive que portar programas antigos em C e C++ e é um chute no saco, mesmo você mantendo toda a estrutura, toda a linguagem, coisa e tal, só mudar a biblioteca já é um chute no saco. Mas é o que é necessário, realmente não tem como seguir mais esse caminho pela questão da segurança da informação. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.